Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre a população brasileira. No primeiro vídeo a gente falou sobre os índices populacionais, então a gente falou sobre taxa de mortalidade, taxa de natalidade, pirâmide etária e todas essas coisas, tá bom? E nesse a gente vai falar sobre as matrizes do povo brasileiro, né? As matrizes e a diversidade do povo brasileiro, tá bom? Mas antes da gente começar a falar sobre quais são essas matrizes, a gente tem que falar sobre a composição racial do país, tá? Antes da gente falar sobre isso, é importante lembrar que, lembra quando a gente falou lá na semana passada sobre o censo? Então, quando o censo bate na nossa porta, ele pergunta qual a nossa autodeclaração de cor. Se o censo batesse aqui na minha porta hoje, eu falaria, não, eu me considero branca. Então, a composição racial brasileira, a gente estima ela por conta de uma coisa chamada autodeclaração. Então, as pessoas se autodeclaram negras, brancas, pardas, amarelas, indígenas e outras etnias que a gente tem, tá? Então, a composição racial brasileira lá no censo de 2010, que é o mais atualizado que a gente tem, porque esse ano vai ter outro, é que 47% da população brasileira se considerava branca, enquanto 43% se considerava parda, 7% se considerava negra, 0,4% se considerava indígena e 1% se considerava amarelo, tá bom? E a partir desses dados, a gente consegue perceber que a matriz do povo brasileiro ela é uma pirâmide, tá? Então, a gente tem a matriz indígena, africana e a matriz europeia. A gente tem essas três principais, pessoal, por conta de todo o processo histórico do país, do Brasil enquanto país, tá? Então, a gente tem a matriz indígena como sendo muito importante por conta de que eles já eram os povos que estavam aqui antes do colonizador chegar, né? A gente tem a matriz africana, que também é muito importante, porque a gente foi o país que mais recebeu negros, o país americano, né, que mais recebeu negros durante o tráfico negreiro. E a gente tem a matriz europeia, que também é muito importante por conta daquelas políticas que o governo fez de trazer mão de obra livre após o período de escravidão. Vocês lembram, né? Tem um vídeo que eu falei sobre isso. Beleza? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, beleza? A gente tem, primeiro, os povos indígenas. Como eu falei para vocês, os povos indígenas, eles são muito importantes justamente por conta de que eles já eram os povos que habitavam aqui antes. Então, nós, brasileiros, trazemos muitos traços da cultura indígena. Por exemplo, algum deles é o fato de a gente tomar banho todo dia e até 2, 3 vezes no dia é uma herança indígena. Por quê? Porque os indígenas têm sempre esse hábito de higiene, tá? E, além disso, o fato de a gente ter no nosso prato de todo dia arroz, feijão e farofa, farinha, tudo isso também é um traço indígena. Então, a nossa cultura e além dos nossos traços físicos, a gente tem muita herança indígena, beleza? E lá em 1500, antes dos portugueses chegarem, a gente tinha em média 10 milhões de indígenas habitando no Brasil. 10, pasmem, tá? Enquanto atualmente a gente tem só 800 mil, mais ou menos 800 mil, porque esse dado deve estar um pouco desatualizado, justamente porque foi feito com o censo de 2010, tá? E essa população indígena brasileira, ela está concentrada principalmente no norte do país, lá na Amazônia, né? E principalmente em terras indígenas, que é o que a gente chama as áreas que são protegidas por lei para esses povos. Então, a gente tem áreas que são demarcadas, áreas que são protegidas e áreas que esses povos têm que ficar, tá bom? Além disso, lembra que eu já falei com vocês lá atrás sobre a composição territorial do Brasil? Então, há muito tempo atrás, antes dos portugueses chegar, a gente não tinha um limite territorial muito bem definido. Por quê? Porque os indígenas, eles se agrupavam por laços afetivos, laços familiares, tá? Então, a gente não tinha uma definição muito clara
nosso território. Mas se a gente pegar mais ou menos como se fosse o Brasil hoje, a gente consegue ver que a maior parte das tribos indígenas que a gente tinha no Brasil era de Tupi-Guarani e dos Gês, tá bom, pessoal? E dentro das tribos indígenas, a gente tinha, como eu posso falar, funções muito claras para homens e mulheres, tá? Então as mulheres elas eram responsáveis pela agricultura e para a construção de utensílios domésticos, então jarros, potes, tudo de barro, enquanto os homens eram responsáveis pela caça e pela segurança das aldeias, tá bom? Agora a gente começa a falar sobre a matriz africana. Então a gente viu sobre a matriz indígena e agora a gente vai falar sobre a matriz africana. Eu já falei com vocês em outros vídeos e vou reforçar sempre que os mapas que a gente tem com cores, sempre as cores mais fortes são aquelas com dados maiores. Então, nesse mapa aqui a gente tem as áreas mais escuras onde a gente tem a maior população negra ou parda, tá? Então, a gente consegue perceber que o Nordeste e o Norte brasileiro são as áreas que têm maior concentração dessa população, enquanto o Sudeste e o Sul são as áreas que a gente tem menor concentração de negros e pardos, tá? Principalmente o Sul. Mas por que isso? Justamente por conta do processo histórico do Brasil. Então, quando a gente tinha o tráfico negreiro, esses negros, esses africanos, eles chegavam pelos portos que tinham no Nordeste, porque a maior fonte de economia que a gente tinha na época era cana-de-açúcar, era o pau-brasil, blá, 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 e era justamente nessa parte aqui. A gente foi ter a importância do Sudeste e do Sul para o país, econômica, só lá depois que já acabou o período da escravidão, tá? Então, por isso que a maior concentração que a gente tem de povos negros é no Norte e no Nordeste do país, tá bom? E, como eu já tinha falado para vocês, né? E sempre reafirmo que o Brasil foi o país americano que mais recebeu negros durante a época do tráfico negreiro. E a gente tem, galera, a gente tem dados que falam que nessa época chegaram mais ou menos 5 milhões de pessoas no Brasil, de africanos no Brasil. Mas esse número poderia ter sido mais ou menos 15% maior por conta das mortes que a gente tinha, tá? Então, quando a gente fala, vieram muitos negros para o Brasil durante o período da escravidão, eles não vieram assim, num navio com as melhores condições. Eles vieram aqui nessa foto em navios onde eles trabalhavam muito, eles ficavam vários dias sem ver a luz do dia. Então, assim, era uma travessia muito brutal, e quando eles chegavam aqui também era uma vida muito brutal, né? A gente já sabe disso. Então, chegaram cerca de 5 milhões, mas esse número poderia ter sido muito maior caso não houvessem tantas mortes no meio do caminho, tá? E uma das maiores contribuições que a gente tem dos povos africanos, além da capoeira, da comida, a nossa feijoada que a gente tem como um prato símbolo do Brasil, ela é de origem africana, ela tem matrizes africanas. Então a gente tem a capoeira, que vocês já sabem, devem saber que era o estilo de dança que eles dançavam nos quilombos. A gente tem algumas religiões que são as consideradas religiões afrodescendentes, né? As religiões afros, candomblé e tantas outras. Mas, galera, uma das coisas que é muito importante a gente ressaltar, que a gente quase nunca ouve falar, é que a produtividade brasileira, a economia brasileira, durante mais ou menos 300 anos, ela só conseguiu se desenvolver por conta da força de trabalho dos africanos, tá? Então, e além disso, muitos dos desenvolvimentos de técnicas que a gente teve, principalmente na agricultura e na mineração, foi por conta do conhecimento dos africanos em relação a essas questões. Então, muitas das técnicas que a gente tem de cultivo e de extração de minério vem da cultura africana, beleza? E para finalizar sobre a cultura africana, a gente tem o que a gente chama de quilombos. Essas são áreas onde os
antigamente eram áreas de refúgio dos escravos que fugiam das casas dos senhores, né? E hoje os quilombos, tem muitos quilombos que ainda resistem e eles são, como eu posso dizer para vocês, eles são traços da cultura africana que se mantém para mostrar o quanto elas foram importantes no decorrer da história do Brasil. Então, aqui eu tenho duas fotos de duas pessoas muito importantes na história do Brasil, que é o Zumbi dos Palmares e a Dandara. Eles dois foram dois grandes atuantes contra a escravidão no Brasil. Então, a gente tem até o Quilombo dos Palmares, que é o quilombo mais famoso do Brasil, que era comandado pelo Zumbi, tá? Então, a história do Zumbi e da Dandara, elas são duas histórias muito importantes para o povo negro brasileiro, tá bom? E aqui a gente tem, basicamente, áreas onde a gente encontra bastante quilombos ainda no Brasil. Então, a gente consegue ver que no Nordeste a gente tem bastante quilombos, ó. Vocês conseguem ver que o maior desenho que a gente tem é ali no Nordeste, tá bom? Agora a gente vem por último para a matriz europeia e asiática. Não tão importante a asiática para o sul do país, mas principalmente a matriz europeia, que foi o que eu falei para vocês antes, que a gente tem essa matriz muito importante no Brasil, justamente por conta da política de vinda dessas pessoas para o Brasil como mão de obra livre após a abolição da escravatura, tá? Então, a gente tem a maior parte dos europeus vieram para o sul do país, então a gente consegue ver que eles vieram mais para o sul do país, aqui tá a bolinha, tá vendo? E por isso que aqui em Santa Catarina a gente tem muita cultura alemã, italiana, a gente tem muitos colegas e amigos que têm na família origem italiana ou origem alemã, justamente porque no sul do Brasil foi a área que mais recebeu essa população, tá bom? Então, muitas das culturas que a gente tem, a pizza, a Oktoberfest, alguns dos nossos sobrenomes, todos eles são de origem europeia. E a origem asiática, pessoal, principalmente, ela é no sudeste do Brasil, ali em São Paulo, onde tem a maior concentração dos povos japoneses fora do Japão, tá bom? Então lembrem, essas são as três principais matrizes do povo brasileiro: a indígena, a africana e a europeia. E por hoje é só. Até semana que vem e bons estudos, hein? Não pode ficar sem estudar.